Paz, igreja. Amém? Que frio, hein? Jesus. Só os fortes, né? Glória a Deus. Maurição ajudar a gente aí, né, Maurição? Tá tocando até a música que eu gosto, velho. Olha aí, ó. Só pegando os sinais aí, as confirmações. Glória a Deus. Igreja, eu tô muito feliz, né? Glória a Deus. A gente tá aí numa semana de falar sobre avivamento, sobre festa de Pentecostes, né? O pastor Du deu uma introdução aí pra gente no culto de domingo. E eu vou seguir aí a nossa agenda global, vou só dar sequência, amém? Então a gente vai aprender juntos aqui um pouco sobre o que é isso, da onde nasceu. E eu queria convidar você a abrir lá no começo dessa história, que é Joel, capítulo 2, versículo 28. Normalmente eu não tenho uma colinha, mas hoje eu consegui uma aqui. Vou ver se eu consigo seguir a colinha. Joel, capítulo 2, versículo 28. Amém? Todos acharam, amém? Então vamos lá. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, por essa palavra. Senhor, que o Senhor direcione as nossas vidas, Pai, nessa noite. Que seja conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Senhor, que nada que possa ser dito aqui venha a ser de mim mesmo, porque eu não tenho nada a oferecer. Mas que seja o Teu Espírito Santo, que seja o Senhor nos conduzindo aqui, Pai. A Tua igreja está aqui e que o Senhor possa, Pai, Senhor, falar comigo também, falar conosco através da Tua palavra, porque aprendo primeiro, Senhor, antes de dizer qualquer coisa aqui em cima desse altar, Pai. Então eu quero te convidar, Senhor. Deus, nos ajuda, nos instrui nessa palavra, nos direciona nessa noite, Pai, e que os nossos corações possam estar preparados, Pai, numa terra, Senhor, fértil, para ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus. Nessa noite é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém? Então o começo dessa história começa aqui. E se eu fosse dar algum tema para essa palavra, se eu pudesse dizer algo, eu diria assim: em tempos de crise, vemos o sobrenatural. Aí você vai falar, o que isso tem a ver? A gente vai entender ao decorrer da mensagem. Joel 2, no 28, há uma promessa. E a promessa do derramamento do Espírito Santo do Senhor sobre toda a carne. E o versículo 28 diz: vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aí esse versículo me faz refletir que eu estou velho, né? Porque eu tenho mais sonho do que visão. Então eu acho que eu estou na parte dos velhos. E aqui a gente há uma promessa. Essa promessa, ela vai se cumprir algum tempo depois. E aí entra no culto de domingo, que foi o que o pastor leu, que é Atos capítulo 2, né? Então, há uma promessa em Joel, que seria derramado o Espírito Santo. E ela vem acontecer em Atos capítulo 2, né? Essa promessa aqui, ela é válida para nós ainda hoje. Que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E eu estava orando ao Senhor ali, falando: Deus, confirma que essa palavra desça no meu coração. Minha esposa falou: o que você vai falar hoje? Eu falei: não sei. Ela falou: mas você não preparou uma palavra? Eu falei: sim, mas não sei. Estou orando para que Deus confirme. E os louvores, as ministrações, né, a Ellen, e aí ela falou uma coisa muito importante que resume toda essa palavra. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E isso trouxe a confirmação para a palavra dessa noite, que o Senhor continue te usando.
Atos capítulo 2, vamos abrir lá, somente para a gente repassar. Atos capítulo 2, o versículo 1. Diz assim no meu título: a chegada do Espírito Santo. E cumpriu-se que no dia de Pentecoste, estavam todos concentrados ou reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa e o que estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. E aí, a gente viu aqui a ministração do pastor falando muito bem sobre isso, sobre a questão do Espírito Santo, sobre o que aconteceu naquele dia, a conversão que houve, 3.000 pessoas que se renderam ao Senhor Jesus, né, naquele dia, através da pregação de Pedro. Mas uma coisa que me chamou a atenção é a questão do avivamento do Pentecostes, né? Depois desse dia, se a gente for estudar a história da igreja, a gente teve lá dos discípulos o derramamento e a igreja avançou. Então a igreja, ela começa a avançar a partir daqui e ficar mais sólida a partir daqui. A igreja do Senhor Jesus, com a sua ressurreição, quando Jesus foi ali, ficou um período com os discípulos, mas mesmo assim, ainda a gente não houve uma expansão muito grande da igreja. Mas o Senhor, Ele cumpre aqui a promessa. Qual que era a promessa? Eu vou ao Pai, mas eu deixaria um Consolador. E aqui se cumpre a promessa. A partir daqui, irmãos, começa a acontecer algo tremendo e poderoso, que é o avanço da igreja, através do Espírito Santo. E ali teve o derramamento de dons espirituais, mas não só os dons espirituais, mas o conhecer o Espírito Santo. Porque até então, a gente vê, ao decorrer da palavra, falar sobre Deus no Velho Testamento. Então, algumas pessoas, não eram todos, tinha esse contato próximo com Deus. E aí você vê Moisés ao subir ao monte, e você vê alguns profetas ali. Não era tão acessível a todos a ter esse contato com Deus. E de repente a gente vê no Novo Testamento o nascimento do Messias, que é o Filho, aonde ele vem, passa por tudo que passou, pela crucificação, e o véu do templo se rasga de cima a baixo e nos dá acesso, e libera esse acesso, para que hoje a gente estivesse aqui, glorificando ao Senhor, tendo essa liberdade de adorá-lo, de glorificá-lo e de conhecer o Espírito Santo. Após isso, a gente vê em Atos 2 o quê? O derramamento do Espírito Santo. Então há uma ordem cronológica aqui. Quando eu estudava sobre isso, sobre o avivamento, e aí a gente pode entender que o primeiro avivamento ele acontece ali em Atos 2, que é no Pentecoste, e aí a gente vê o começo em si da igreja cristã. E é quando a gente estuda esse avivamento, a gente vai passear pelo século XVIII. No século XVIII, a gente tem o avivamento na Inglaterra e na América, que acontece com John Wesley, né? E o Gregory, esse nome em inglês não vai rolar, irmãos, senão eu vou virar meme aqui. Vamos ficar no John Wesley e o George, né? E esse avivamento ele começa a acontecer no século XVIII. Mas como que acontece esse avivamento? Qual era o estado da igreja no século XVIII? Isso é importante a gente enfatizar. A igreja do século XVIII era uma igreja fria, era uma igreja vazia, era uma igreja que conhecia a palavra, era uma igreja que tinha ali o conhecimento sobre Jesus, sobre os mandamentos, mas era uma igreja fria. E aí a gente está voltando no tempo, na história. Nós estamos aqui no século XVIII. E isso nasce,
o que a gente conhece hoje como movimento metodista. E começa lá no século XVIII com John Wesley, tá? A partir daqui a gente pula um século. Você está anotando aí para você lembrar? Eu vou, vai ter pergunta, hein? No século XIX, o que acontece no século XIX? O avivamento nos Estados Unidos. O avivamento ele vem através de Charles Finney. E o que aconteceu para que viesse esse avivamento? Aí a gente já tem um contexto diferente. Reuniões de oração, pregações intensas. Muitas cidades foram transformadas através do arrependimento. Então, quando a gente fala de avivamento, não é apenas receber os dons, mas a gente precisa ter um entendimento do que é o avivamento. E esse entendimento, ele parte do como chegar até o avivamento. O avivamento, ele vai acontecer através de algumas coisas básicas. Primeiro, se a gente for ver no século XVIII, a igreja era fria. Olha, você está prestando atenção. No século XIX, ela acontece através das reuniões intensas. Então, se a gente começar a ver, existe ali, vamos dizer assim, alguns itens na história que vai nos direcionando ao avivamento. Se a gente for ver aqui, agora no ano de 1906, a gente vai falar do tão famoso avivamento da rua Azusa. Então, há uma sequência aqui. E o padrão que eu percebo é, em tempos de crise, vemos o sobrenatural. Quando a igreja ela está fria, quando o povo dispersou, quando o entendimento, quando a gente começa a entrar num comodismo, quando a gente começa a se perder, aonde tudo é normal, e a gente começa a normalizar tudo. Entender a parte natural é fundamental. Eu preciso estudar, eu preciso fazer um curso de teologia, eu preciso ter um entendimento. Isso é importante para que a gente não pregue uma heresia e a gente não tenha um conhecimento raso da palavra. Isso é fundamental, uma coisa não anula a outra, mas ter apenas o conhecimento não é o suficiente. A história ela nos mostra. O conhecimento ele é fundamental? Sim. Apenas isso é o suficiente? Não, porque senão a história não diria o contrário. Senão no século XVIII não começaria um avivamento com John Wesley, porque o conhecimento é suficiente. Se a gente fosse por essa perspectiva, não precisaria de um avivamento nos Estados Unidos. Então, é muito bom conhecer a palavra, e outras religiões também conhecem a palavra, e muitos dos fundamentos que nós temos em sociedade é pautado na palavra, embora muitos não concordem ou não aceitem, mas muito do que tem, por exemplo, julgamentos, audiências, muitas coisas são pautadas na palavra. Como que vem o conceito ético e moral da humanidade? Não surgiu do nada, não surgiu porque o pai passou para o filho passou para o filho, e foi passando assim. O conceito ético moral, independente se você crê ou não, veio da Bíblia. A Bíblia nos ensina o que é certo e o que é errado. Então, se você for observar, você fala assim: nossa, eu sei que roubar é errado. Mas por que você sabe que roubar é errado? Porque sua mãe te ensinou que roubar é errado? É válido, mas não é muito raso isso? Da onde todo mundo? Então você poderia dizer assim para mim: Cleito, minha mãe me ensinou, mas na minha família eu já não fui ensinado que roubar é errado. Então isso se tornaria algo familiar, não um conceito ético-moral. Aonde você for, no país que você for, normalmente, roubar é errado. Matar é errado. E a gente vai tirar isso da onde? Da palavra. Então você, crendo ou não, nós tiramos todos os nossos conhecimentos éticos e moral da palavra. Por isso que conhecer a palavra é fundamental. Por isso que entender as escrituras é fundamental. Mas eu me nego a acreditar
que nós, como igreja, olhando a história da própria igreja, somente ter esse conhecimento é o suficiente. Ter o conhecimento da palavra, ele é suficiente para nós como cristão, mas para a sua jornada em Cristo, não. Não faz sentido para mim o Senhor olhar para nós e dizer: olha, tem a minha palavra, aprenda sobre ela, deixou todo o manual de instrução, e de repente Ele derramaria o Espírito Santo e os dons. Para quê? Você já se perguntou sobre isso? Por que existe o Espírito Santo? O que nos convence do pecado? O que muda o nosso coração? E eu não estou falando de movimento, eu não estou falando de pular de uma perna ou dar pirueta, embora não tenho nada contra, tudo bem, já fiz muito isso na minha vida, né? Mas não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre o Espírito Santo, e o avivamento, ele é o Espírito Santo. A palavra diz que derramarei o meu sobre toda a carne. Então é o Espírito Santo do Senhor. Em 1906, vamos lá, um pouquinho mais na história, para dar fundamento e base para o que eu estou falando, para que você não olhe e fale: nossa, esse cara está viajando e ele está falando coisas dele mesmo. Então eu estou te trazendo para você história, é a história da igreja. Se você dá um Google, ou se você for na IA, né, que hoje em dia está famoso, você vai achar todas as informações lá. Então eu não estou tirando da minha cabeça, eu estou falando para você a história da igreja. A história da igreja, ela vai passar por esses períodos, e a gente vai chegar no ano de 1906. E agora a gente vai falar um pouco o que aconteceu na Rua Azusa. Aonde era a Rua Azusa? Valendo 10. Estados Unidos. A Inês não vale, a Inês sabe tudo, meu. Bora lá. Então a gente vai falar um pouco sobre o William Seymour, que era um pastor negro. E aí o pastor Du, ele falou sobre isso no domingo, ele falou sobre o contexto da sociedade da época. E isso é muito importante, porque o que aconteceu lá no avivamento da Rua Azusa? Teve manifestação do Espírito Santo, dons, cura, línguas, e aí nasce o movimento pentecostal. Ali nasce o movimento pentecostal, através da Rua Azusa. Então William Seymour, ele se posicionou ali, em meio a uma sociedade, onde ele era improvável. E isso me ensina uma coisa: o Espírito Santo, ele não está preocupado com o seu estereótipo. Ele não se importa se você tem uma roupa legal para vir ao culto, se você é uma pessoa divertida, uma pessoa mais chatinha. Ele não se importa com isso. Ele está se importando, sabe com o quê? Aonde está o seu coração? Aonde há arrependimento? Porque tudo começa no arrependimento. A palavra diz: aquele que disser que não tem pecado, esse sim já pecou novamente, porque nós pecamos todos os dias. Nós somos aqui pela graça. Ninguém sobe nesse altar por ser merecedor. Ninguém está aqui na frente porque é merecedor, ou porque é mais bonito, ou porque sabe falar melhor. E é uma coisa que eu sempre falo: não é por boas oratórias, não é por falar bonito, não é por conhecer a Bíblia, é por intimidade, é por ter vida com Deus, é por arrependimento e é por graça. Porque se não fosse a graça, eu não estaria aqui. Não tem como eu estar aqui se não for a graça, se não for a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. É a graça, e o quanto nós se colocamos em arrependimento, o quanto nós se doamos, o quanto nós reconhecemos que somos falhos, porque não existe. A cada dia que eu leio a Bíblia, todos os dias eu entendo que eu sou pecador, e quanto mais eu leio, pior fica, porque quanto mais eu leio, mais eu entendo que eu não estou bom, que eu estou falho. E toda vez que eu começo a ler a palavra e mergulhar mais na palavra, eu entendo o quão pecador eu sou e o quanto eu não sou merecedor dessa graça. Não precisa ir longe, é só a gente falar sobre perdão. É a coisa mais difícil do mundo, não é fácil. Cada um tem um jeito, uma personalidade, uma cultura, uma história de vida.
para uns, a cultura na casa é, ó, você errou, pede perdão. Só que para outros, viveram a vida inteira e nunca teve isso. Então como que você vai olhar para uma pessoa e falar assim, ó, perdoe? É um processo doloroso, porque você vai negar a si mesmo, você vai negar as suas convicções, e aí entra a beleza do Evangelho. O Espírito Santo, ele veio para isso, para nos mostrar aonde que nós estamos errando, e nos ajudar nesse processo de cura, porque a cura, ela vem através do que a gente entende do relacionamento com uma pessoa. E a gente fala muito do espiritual, mas igual a Ellie ministrou aqui, o Espírito Santo é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, como nós nos relacionamos com ele? Existe um livro muito bom, que eu gosto muito, e eu revisitei ele, para a gente poder conversar sobre avivamento. Ele fala sobre o Deus Esquecido, de Francis Schaeffer. E esse livro é muito maravilhoso, porque a gente começa a entender, quando ele fala o Deus esquecido, parece tão pejorativo, né? Fala, nossa, o Deus esquecido. Mas o Deus esquecido, ele está falando do quão a gente negligencia o Espírito Santo, o quanto a gente acorda todos os dias e nem pelo menos dá um bom dia a ele. Se ele é uma pessoa, e se ele é uma pessoa assim como a nossa esposa, os nossos filhos, o que você acorda e faz de manhã? Bom dia, amor, tudo bem? Ó, tem um bom dia de trabalho. Ou bom dia, filha, vai para a escola e tal. E com o Espírito Santo? Magnífico Deus, poderoso das luzes, eu te exalto. Com uma reverência enorme, como se fosse alguém tão longe, tão distante da gente. O Espírito Santo tem que ter relacionamento. E toda vez que eu falo sobre isso, eu bato nessa tecla do relacionamento, porque não tem como você conhecer alguém sem se relacionar, é impossível. No avivamento da Rua Azusa, ele começa nos Estados Unidos, na região de Los Angeles, e ele começa a se espalhar pelo mundo, até chegar no Brasil. E ele chega no Brasil através de dois caras. Essa vai ser difícil, essa pergunta. Quem foram os dois primeiros que chegaram no Brasil e trouxeram o avivamento? Agora bugou, hein? Tava fácil, hein? E aí? Quem foi? Daniel Berg e Gunnar Vind. Eles eram batistas. E eles vieram ao Brasil, e aí depois fundaram a sua própria igreja aqui, por causa que naquela época não tinha-se tanta aceitação a esse movimento pentecostal, a essa ideia dos dons do Espírito Santo, era algo muito novo. E aí eles vão, assim como aconteceu com a gente, Lagoinha. Se você estudou, quem aqui estudou a história da Lagoinha? Ó, valendo 10 agora, hein? Porque o que eu estou falando eu fui atrás, então eu estudei a história da igreja que eu sou, pelo amor de Deus. A Lagoinha foi a mesma coisa, a Lagoinha era uma igreja batista tradicional, e ela tinha aquele pensamento, como o João disse aqui no Legacy, carismático. E aí entraram-se os dons espirituais, e houve toda uma mudança, uma transformação em sua história. E aí entrou essa parte dos dons espirituais. Através daí a gente conhece a Zenete, que é a líder da intercessão. Aí a gente vê todo o mover do Espírito Santo que acontece, e todo o derramamento do Espírito Santo que acontece nas Lagoinhas. Então, tudo tem um contexto, tudo tem uma história. E o Espírito Santo do Senhor, ele vai se movendo sobre a história. E parece que tudo isso daqui é novo, mas na verdade, a gente está vivendo muitas coisas que já aconteceram lá atrás, e ela vem acontecendo na nossa geração. Só que uma coisa do que eu percebo da nossa geração, e eu olho para mim mesmo, é que a gente começa a se perder, porque a gente acha autossuficiente demais, porque a gente conhece tanto da palavra, e que isso daqui não aconteceu, e que a gente conhece tanto da Bíblia, e que se a gente vê alguém falar em línguas, a gente vai se escandalizar, porque a gente fala, meu Deus, que língua é essa? Para que isso? Por que falar isso? Mas a palavra diz, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Nós temos armas espirituais, e essas armas espirituais devem ser usadas.
Então nessa noite eu quero te incentivar a entender mais sobre a história daquilo que você acredita, que é a igreja, que é o Espírito Santo, que é Jesus, para que você mergulhe e esteja inserido e entenda aquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que o Senhor tem para usar você. O chamado do Senhor sobre a sua vida não está em meras palavras decoradas. O chamado que o Senhor tem sobre a sua vida não está em meros textos teológicos ou em linhas teológicas, está sobrenatural. Deus é um Deus sobrenatural. Então não venha dizer para mim um Deus que se move só no físico, porque eu não creio num Deus só no físico. Eu creio num Deus no físico, mas que move através do sobrenatural, e a história diz isso. Você quer acreditar apenas no natural, mas quer morar no céu. Eu não entendo essa matemática. Então, o que são os dons? Os dons não é sinônimo de santidade, não é para mostrar o quanto você é mais santo, não. Os dons são ferramentas a serem usadas na terra, porque quando for para o céu não precisa de dom. Você vai revelar para quem? Você vai falar em línguas por quê? Você vai profetizar para quê lá? Você está na fonte. Então a gente tem armas, a igreja tem armas, a igreja tem ferramentas que elas devem ser usadas. O Espírito Santo do Senhor, ele não pode simplesmente ser negligenciado. Ele é real e ele está aqui. E nós, como Lagoinha, acreditamos nele e temos o mover do Espírito Santo na nossa entranha. Então eu não creio numa igreja morna, eu não creio numa igreja fria, eu creio numa igreja que no seu DNA, igual Lagoinha, acredita nos dons, acredita no Espírito Santo, se move através do Espírito. Nós queremos avançar em Louveira e nós queremos crescer. Nós queremos ver essa igreja ao dobro. Nós queremos ver muitas vidas se rendendo. Nós queremos ver uma estrutura de som melhor para que a gente possa orar. A gente quer ter muitas coisas, mas a gente vai ter isso através do perdão, através da renúncia, através da entrega, através do mover dos dons. Como eu vou falar de Pentecostes se eu não olhar para a Bíblia e ver o que aconteceu naquela época? Não tem como você separar isso. Por isso que eu orava ao Senhor, confirma essa palavra, Senhor, porque eu quero falar aquilo que está dentro do teu coração. Eu estou trazendo para nós fatos, história da igreja como um todo, mas da sua igreja. Tem muitas pessoas aqui com chamados. Tem muitas pessoas aqui que serão usadas poderosamente pelo Senhor. Eu creio nisso. Tem pessoas aqui que vão ser usadas para restaurar casamentos, para restaurar vidas. Eu creio que tem pessoas aqui que vão orar por cura. Eu creio que pessoas vão ter visões, vão ter sonhos, vão ter revelações. Eu creio nisso, porque a igreja se move através disso. Não adianta, irmãos. O reino do Senhor, ele é físico sim, ele é preparo sim, mas ele é espiritual. E eu creio no Deus de restauração, eu creio no Deus de transformação, eu creio no Deus que muda. Pega aquela pessoa que você fala, não tem jeito, não dá, eu não suporto, e o Senhor vai lá e transforma. Eu creio nesse Jesus, eu creio nesse Deus. Você crê nesse Senhor também? Porque eu creio. Se você se move somente pelo que você vê, você vai desanimar. Vai chegar em algum momento da sua história em que você vai se deparar com o comodismo, com a mornidão, como a igreja de Apocalipse. Você não é crente, quente, não é frio, você é morno. Ter o conhecimento, saber que é certo e errado, saber como que o Espírito Santo se move, entender que tem o dom do Espírito, mas não se mover nele.
é muito raso. Eu não acredito num Deus que simplesmente nos chamou para vir dentro de uma igreja com a parede preta, ficar assistindo uma palestra. Eu não creio. Eu creio no Espírito Santo que nos chamou para estar dentro de uma igreja, se é preta ou branca, azul, vermelha, não importa, mas um Deus que nos trouxe aqui, não para um clube, não para uma reunião de amigos, mas para uma reunião espiritual, onde a presença dEle é o mais importante. Não há homens, não é quem prega, não é quem canta, não é quem fala melhor, não é aquela pessoa que prega bonito ou não prega bonito, é quem o Espírito Santo de Deus está entranhado dentro dele. Não é sobre estereótipo, não importa o tamanho do seu cabelo, se você usou brinco ou não usou brinco, não tem problema. O que importa é quanto você tem de intimidade com Ele, o quanto você tem arrependimento com Ele, o quanto você se entrega com Ele. Porque se a gente for olhar aqui, somos os improváveis. Como que os improváveis, o Espírito Santo de Deus vai habitar aqui? Eu sou o maior improvável. Então creia nisso. Vamos entender um evangelho mais profundo. Entenda a sua raiz, entenda o seu DNA, entenda onde você está inserido. Se nós somos Lagoinha, nós estamos inseridos na visão global, amém ou não amém? Então nós cremos, nós somos uma igreja que acreditamos. Se você vê a série de ministrações na Lagoinha Orlando, ou na Lagoinha Alphaville, não importa qual delas, você vai ver em Jundiaí, o pastor Marcos, domingo de manhã, meu Deus, que ministração! O Espírito Santo, Ele está se movendo no corpo, e é o que a gente ouviu na mentoria da Zenete. Ela falou, olha, nós somos o corpo, então nós somos global, e se nós somos global, o Espírito Santo se move aqui também. O Espírito Santo não se move só em Orlando, ele se move lá, mas aqui também. Mas então por que eu não vejo, Cleito? Porque talvez eu não entendi, talvez eu não dei espaço, porque se só existe um que entra, bate, derruba a porta, chuta, é o diabo. O Espírito Santo não, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, se você ouvir a minha voz, eu entrarei. Então não é, vem Espírito Santo, chuta tudo e muda, não. É, Senhor, estou aqui, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, Senhor. Eu entendo, Pai, a Tua palavra, eu entendo, Senhor. Eu leio as Escrituras, eu entendo, mas eu sei que o Senhor tem um chamado na minha vida. Eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem algo para essa cidade. Eu sei que o Senhor tem algo para esse bairro. Eu sei que o Senhor tem algo para o irmão que está do lado. Eu sei que o Senhor pode mudar a vida de alguém aqui hoje. Eu sei que alguém pode sair daqui diferente. Eu sei que alguém que teve um diagnóstico pode sair daqui curado. Eu sei que alguém que entrou aqui sem esperança nenhuma, com depressão, ansioso, desesperado, pode sair daqui curado. E esse é o Espírito Santo que aconteceu na Rua Azusa no século XVIII, no século XIX, e aconteceu na Lagoinha. Características do avivamento: oração constante. Então se você não ora, não tem avivamento. Arrependimento sincero. Arrependimento sincero é quando o Espírito Santo te confronta e você de fato se arrepende. Não quando você chega aqui e fala, oh meu Deus e meu Pai, eu me arrependo. Isso não faz diferença. Você pode chegar aqui e não saber falar. Você pode ajoelhar e não sair nada. Mas se você ajoelhar e você derramar uma lágrima, e aquilo for de verdade, vai fazer toda a diferença. Não é sobre um rito religioso ou de um sistema religioso de uma igreja. É sobre o Espírito Santo. Tudo isso é importante. É importante a liturgia. Inclusive eu vou respeitá-la. Eu tenho 4, 5 minutos, 6 minutos. Tudo isso é importante, é válido.
Mas você precisa entender que Deus não tem só isso para você. Você tem que entender que não é só chegar no culto e olhar para você. Deus vai mudar a sua vida, porque em Isaías o machado flutuou, e beleza, glória a Deus por isso. Mas e quando você chega em casa, e quando você está no trabalho, aonde está o Espírito Santo? O que está se movendo? Porque a igreja não é a igreja aqui no templo, a igreja é em qualquer lugar. Então, igual o Marcão falou sobre o trabalho dele, ele fala muito sobre isso. É uma pessoa que é usada no seu trabalho, e é isso, é a diferença do Espírito Santo. Você é usado no trabalho, na casa, onde você vai, as pessoas olham para você e vê alguém cheio do Espírito Santo e dos dons espirituais, ou as pessoas olham para você e te vê mais um. O arrebatamento não é para mais um, o arrebatamento é para quem entendeu, porque a palavra diz, o céu é tomado Então, só vir no culto e assistir o culto vai mudar minha vida? Em cima dessa palavra, se coloca de pé, só para dar aquela sensação que eu vou terminar. Característica de um avivamento verdadeiro: amor pelas pessoas, transformação de vida e da sociedade. Não, eu vou repetir para você entender. Transformação de vidas e da... O que a igreja Lagoinha Louveira está fazendo no bairro Santo Antônio? Transformação de vida e da... Aqui podia ser uma balada, podia ser um bar, podia ser qualquer coisa. Mas a transformação de vida e da sociedade. Vou repetir para cravar bem no seu coração. Quais são as características de um verdadeiro avivamento? Oração constante, arrependimento sincero, paixão pela palavra de Deus, amor pelas pessoas, transformação de vida e pela sociedade. Se eu sou cristão, se eu sou um pequeno Cristo, e eu não mudo nada ao meu redor, nada acontece, ninguém enxerga nada de diferente em mim. Eu sou um pequeno Cristo, mas no meu trabalho não há diferença. Eu sou um pequeno Cristo, mas nada mudou. Se eu sou um pequeno Cristo, é todo dia, e eu não estou falando de uma santidade, porque isso não existe, é diário, é uma lixa, até a volta. Enquanto eu não partir, ou o Senhor não voltar, é todo dia. É um dia mau, que eu estou bravo e brigo com a minha esposa, e tenho que chegar lá e falar, me perdoa, eu exagerei, não estava no dia bom. É todo dia. Você quer viver o avivamento, você quer ver o Espírito Santo mover, você quer ver aquilo que aconteceu em Lagoinha e vem acontecendo no Experience, e vem acontecendo em todas as Lagoinhas do Brasil. Então você precisa entender isso, você precisa entender que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, e precisa ter relacionamento. Nós vamos orar nessa noite. E você que crê, você que acredita nisso, você que entendeu essa palavra, você vai colocar a mão no seu coração e você vai orar. E você vai falar para o Senhor: Senhor Jesus, me ajuda a viver um avivamento verdadeiro. Me ajuda, Senhor, a usar as armas de defesa, que é a oração, mas também as armas de ataque. Porque a igreja, ela precisa estar munida com as ferramentas do céu. Que o Senhor derrame sobre a sua vida hoje. Que você possa ser capaz de ouvir a voz do Espírito Santo, falar diretamente no seu coração,
Sabe aquele sonho lá que você tinha? Sabe aquele projeto que você idealizou? Sabe aquele chamado de ir para as nações? Sabe aquele ministério que você não acredita mais tanto assim, porque se frustrou ao longo dos anos na igreja? Sabe tudo isso? O Espírito Santo de Deus está aqui hoje, porque não é sobre quem prega, é sobre Ele. E Ele pode restaurar, e assim como Ele fez no século 18, 19, em 1906, e Ele continua fazendo hoje, Ele pode fazer agora na sua vida. O avivamento depende de você, do seu arrependimento e da sua entrega. O quanto você está disposto a viver isso? Foi declarado aqui: Senhor, abre os meus ouvidos para ouvir sua voz. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Para que eu possa ver, Senhor. Senhor, prepara meu coração para que eu possa sentir a tua presença no meu coração, Pai. E que através disso, vidas, pessoas, nações possam ser transformadas. Comece transformando os seus filhos, comece transformando a sua casa, comece transformando os seus vizinhos, comece por aí, porque aí vai se expandir para a nação, para o Brasil, aquilo que Deus tem em você. Mas tem que começar em algum lugar, tem que começar na igreja, com 180 membros, para que quando a gente estiver numa igreja de 1.000, 2.000, 3.000, a gente esteja preparado. O prepare agora. Agora é a hora de você buscar em Deus os dons do Espírito Santo. Os dons Ele é para que vidas sejam transformadas, são ferramentas. 3.000 almas se rendeu em Atos 2, porque houve o derramamento do Espírito. Pode subir o louvor, vamos adorar o Senhor. Enquanto a gente adora, você ora no seu lugar. Eu já estou encerrando. E você vai agora clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. E você vai colocar no Senhor aí, traga a sua memória tudo que o Senhor já disse, tudo que o Senhor já falou com você. Que haja sobre o seu coração agora um romper e um avivamento, que haja sobre o seu coração agora um despertar, que o Senhor, se assim for da sua vontade, derrame sobre nós o seu Espírito, e que a gente possa sair daqui aquecidos os nossos corações, por essa presença maravilhosa. Comece a orar no seu lugar. Senhor Deus, Pai, nessa hora, Senhor, nós clamamos, nós declaramos, Pai, que o Teu avivamento aconteça aqui em nós, aconteça hoje na cidade de Louveira, aqui em Lagoinha Louveira, Senhor. Pai, com os irmãos que aqui está, porque eu creio no propósito do Senhor. Eu creio que o Senhor tem mais para nós. Eu creio que o Senhor tem missões para nós. Oh, Espírito Santo, mas as missões vão acontecer através do derramado Espírito. Espírito Santo, aonde houver um coração, Pai, entregue a Ti. Cura agora, Senhor.